Yo-ho! Fala pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos à primeira análise de 2020. E como vocês estão? Eu espero que bem. Sentiram saudades desses vídeos? E bem, hoje é dia de anime, primeiro do ano, e hoje eu trago um anime que foi pedido faz bastante tempo, mas eu só consegui trazer ele agora pra cá. Hoje irei falar sobre Kakegurui, anime shounen que ficou bastante famoso pelas incrivelmente exageradas expressões faciais que os seus personagens fazem. E bem, antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações. Isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. E como vocês já sabem, o canal está quase alcançando os 2.000 inscritos, pessoas. Já aproveito para agradecer por todo o apoio que vocês vêm dado para o Tsui. Muito obrigado mesmo, pessoas. Então vamos começar. Kakegurui. A tradução do nome seria algo como apostar loucamente. Ele é um anime shounen de gênero mistério, drama, psicológico e principalmente jogos. No caso aqui, jogos de azar, apostas. Ele é a adaptação para anime do mangá de mesmo nome publicado desde 2014, escrito por Kawamoto Homura e desenhado por Naomura Touro. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio MAPPA, que já trabalhou nos animes Zombieland Saga, Inuyashiki e participou também de Dororo, esse de 2019. O anime teve duas temporadas, onde a primeira foi ao ar dia 1º de julho de 2017 e durou até 23 de setembro do mesmo ano, contendo 12 episódios. A segunda temporada, com o nome de Kakegurui XX, foi ao ar dia 9 de janeiro do ano passado, 2019, e durou até 27 de março do mesmo ano, contendo também 12 episódios. O seu mangá é publicado na revista Gangan Joker, da editora da Square Enix. Ele começou a ser publicado em março de 2014 e continuou com suas publicações até hoje, tendo até o momento atual um total de 12 volumes encadernados e mais de 70 capítulos publicados, mais ou menos. É um pouquinho mais que isso. E bem, já que não temos mais nada para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história. E bem, a história se passa na academia privada Hyakkou, um colégio que foi fundado há mais de 120 anos e que é muito influente no país, pois os seus estudantes vêm das mais ricas famílias e que muitas têm grande poder, tanto no mundo da política quanto das finanças, são alunos da elite. É dito que, ao se terminar os estudos nesse colégio, o futuro desses estudantes é garantido com muito sucesso e poder. Afinal, eles são aqueles que irão assumir os negócios de suas famílias no futuro. Mas para isso, eles devem se preparar para realizar esse trabalho. E é aí aonde entra esse colégio, pois os métodos de se avaliar os alunos ali não são através de notas ou esportes. Isso porque, para sobreviver nesse mundo, o mundo dos negócios, onde eles são destinados ao poder, métodos de avaliação normais não são necessários. O que é realmente necessário nesse meio é que eles sejam inteligentes, tenham ótimas estratégias, táticas e consigam ver através dos outros, tomar riscos corretos e dar a volta por cima de tudo isso. Ou seja, o que é importante para eles é a habilidade de apostar, saber tomar decisões. E é em meio a tudo isso que temos Suzui Ryota, um dos nossos protagonistas. Ele é um rapaz bom, com boas notas, representante de classe, mas que é horrível com apostas. Tanto que, nesse momento, ele disputa uma partida de pôquer com uma garota da sua sala e perde feio, criando uma dívida enorme com ela. A garota é Saotomi Meari. Ela é uma garota bem orgulhosa e que é muito popular e conhecida por ser uma ótima apostadora na escola. Ela vence Ryota na partida e com isso consegue com que ele fique em débito com ela. Como eu disse, com isso o garoto perde praticamente todo o seu dinheiro e é rebaixado no colégio, onde agora ele se torna um bicho de estimação para os estudantes com mais status. Nesse colégio, além da forma de avaliação dos alunos, ele também possui um sistema de hierarquia. Todas as apostas realizadas entre os estudantes do colégio são administradas pelo conselho estudantil. Eles usam seu poder e influência para coletar uma certa doação, entre aspas, dos estudantes. Ela é praticamente obrigatória, mesmo eles dizendo que é opcional. E tipo, jovens, essas doações e apostas não são pouca coisa não. Estão sempre na casa dos milhões pra cima. Os alunos desse colégio
colégios são cheios da grana, filhos de empresários, donos de multinacionais, negócios que rendem muito. Dependendo da quantia dessa doação, entre aspas, os estudantes que mais pagam recebem uma classificação melhor na escola. E com uma boa classificação, eles ganham popularidade, prestígio e conexões. Já aqueles que não conseguem contribuir com essas doações, os alunos com azar e ruins em apostas, que acabam devendo e ficando entre os 100 últimos da classificação, por conta dessas dívidas acabam se tornando bichos de estimação para os demais alunos. E a escola incentiva que os alunos façam o que quiserem com os bichos de estimação, façam eles literalmente de escravos, tirem sarro deles, explorem eles da maneira que for. Os garotos que se tornam bichos são chamados de Pochi, filhotinhos, e as garotas de Mickey, gatinhas. Mas até mesmo os alunos da mais alta classificação não estão seguros. Se eles perdem uma grande quantia de dinheiro que não podem pagar, eles podem ir de alunos top da escola para os bichos de estimação em instantes. Mas Tsui e o pai desses alunos não fazem nada por eles, não ficam indignados pela forma com que os filhos são tratados nessa escola? É anime, jovens. Bem, Ryota acaba de perder para Mary e se torna um bichinho de estimação, passando a ser explorado e tendo que fazer tudo que os outros alunos pedem para ele, o que torna a vida dele bem complicada ali. E ele não consegue mudar a sua situação, pois ele não tinha mais dinheiro nenhum e ele era horrível em apostas. Tudo que ele podia fazer agora era suportar aquilo. Um tempo se passa e, certo dia, como sempre, uma nova estudante transferida chega na escola e fica na sala de Ryota. Era uma garota de longos cabelos pretos e muito bonita, o que já chamou a atenção de todo mundo. Jabami Yumeko era o nome dela. Ela aparentava ser bem modesta e sempre estava com um sorriso no rosto. Já que Ryota, apesar de ser um bichinho, ainda era o representante de classe, ele fica a cargo de mostrar o colégio para Yumeko. Durante isso, ele pergunta para a garota se ela era boa com apostas e coisas assim, meio que alertando ela sobre o colégio. E logo, momentos depois, Mary, a garota que venceu Ryota, convida Yumeko para um jogo, apostando um pouquinho. O jogo seria Pedra, Papel, Tesoura por votação, um jogo original da sala deles. Nesse jogo, os alunos da sala iriam desenhar em algumas cartas os símbolos de pedra, papel e tesoura. Em seguida, as cartas eram colocadas em uma urna e as jogadoras iriam puxar 3 cartas e jogar com o que saiu nelas. É até divertido se você olhar para um lado. Elas começam o jogo com uma quantia de 120 fichas de aposta, onde cada ficha valia cerca de 10 mil ienes, dando um total de 2 milhões e 400 mil num joguinho de pedra, papel, tesoura. Elas começam jogando, apostando poucas fichas e o Yumeko vence a primeira. Já na próxima, ela aposta uma quantidade grande de fichas e Mary vence, já saindo na frente. Na próxima, Yumeko aposta novamente poucas fichas e vence, apostando novamente uma grande quantidade na próxima e perdendo. E isso continua até o ponto em que Yumeko perde tudo. Mary provoca a garota com uma expressão facial linda e pega as fichas dela, até que Yumeko diz que iria acrescentar uma nova quantia para apostar, já que ela tinha perdido tudo de uma vez, e ela adiciona 1000 fichas daquelas, 10 milhões em dinheiro, e ela ainda aposta tudo de uma vez, em uma jogada só. Mary inicialmente diz que não tinha como apostar tudo aquilo, não sem uma garantia de que Yumeko tivesse aquele dinheiro, e é então que a garota, da sua bolsa de escola, retira essa quantidade de 10 milhões em dinheiro da mochila. A sua oponente até grita com ela, dizendo que era loucura apostar tudo aquilo numa simples pedra, papel, tesoura, e é então que Yumeko diz que é por isso que aquilo era tão bom. Loucura fazia parte das apostas, a loucura de apostar os seus destinos nessas coisas, que apostar, a adrenalina, a sensação de perigo, era divertido. E Yumeko revela que ela era aquilo conhecido como uma viciada em apostas, uma apostadora compulsiva, uma kakegurui. Mary não queria participar daquilo, mas após uma provocação de Yumeko, ela decide ir naquela onda, já que secretamente ela estava trapaceando no jogo. A maioria das pessoas naquela sala estavam jogando a favor dela. E durante essa última disputa, Yumeko pergunta se Mary realmente pensou que ela não havia percebido sobre a trapaça, o que assusta todo mundo ali. Mas mesmo com isso, ela queria continuar jogando e aposta tudo em sua próxima carta, que acabou a fazendo vencer
o jogo, subtraindo o que ela havia perdido, Yumeko conseguiu ganhar mais de 8 milhões nesse jogo de Mary. E a garota não tinha como pagar isso, pedindo um tempo para Yumeko para conseguir quitar o débito. Ryota vai atrás de Yumeko perguntando como ela conseguiu descobrir sobre a trapaça. Ela disse que havia prestado atenção em tudo na sala, mas não conseguiu ver nada de estranho. Até que, em um momento, utilizando um espelho que toda garota carrega, ela havia visto que o próprio Ryota, que estava atrás dela durante o jogo, estava passando informações para Mary à sua frente, já que ele era um bichinho de estimação. Ele foi obrigado a fazer isso, ajudar na trapaça de Mary. Só que, mesmo assim, aquilo não era o suficiente para ela ter conseguido vencer no final, pois ela não sabia o que a Mary havia em sua mão. Ela diz que aquilo tudo no final, a carta que ela usou para vencer, foi pura sorte, mas que isso fazia tudo aquilo tão divertido. O garoto fica feliz por ter conhecido alguém como a Yumeko nesse momento, e decide que iria abandonar o colégio. Ele devia 500 mil para Mary, a dívida só continuava aumentando e ele não era uma pessoa forte como Yumeko para conseguir dar a volta por cima nas apostas. Ele não aguentava mais aquilo, e se desculpa com a garota por ter ajudado a Mary na trapaça. Porém, Yumeko, como uma forma de agradecimento por ele ter mostrado a escola para ela e levado ela a conseguir fazer aquela aposta no jogo com a Mary, dá o dinheiro que Ryota precisava para pagar a sua dívida, mostrando realmente estar agradecida por ter se divertido no jogo, sem demonstrar pena ou raiva pelo garoto. Ela era realmente uma kakegurui, uma louca por apostas. E a partir daqui, pessoas, durante a história nós iremos acompanhar Yumeko e Ryota vivendo nessa escola louca, cheia de perigos e apostas absurdas, onde nem sempre a recompensa desses jogos são dinheiro, pessoas. Tem uns negócios bem bizarros no meio de tudo isso. E tudo enquanto vemos o quão viciada e louca por apostas Yumeko é. Em uma história cheia de expressões faciais incríveis, jogos bem criativos e um tanto perigosos, e um grande mistério envolvendo os verdadeiros motivos de Yumeko ter se transferido para esse colégio, que é bem mais do que apenas uma escola para formar futuras figuras influentes no mundo dos negócios. Esse é um anime bem interessante, cheio de momentos cômicos, momentos tensos, não tanto assim, mas ainda assim tensos, e ele possui alguma coisa que agrada muito ao se assistir, além das expressões faciais dos personagens. É um anime bem divertido, pessoas. Logo mais eu falo sobre algumas coisas a mais dele. Por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Kakegurui é muito bom. O traço é bastante semelhante ao mangá, chegando a ser melhor em alguns momentos, é sério. E em que momentos são esses? É claro, nas expressões faciais, as caretas que os personagens fazem durante as cenas do anime. E nesses momentos, pessoas, eu confesso que o traço do anime supera o do mangá. Pelo menos inicialmente, pois o mangá, no comecinho dele, não usava tanto de expressões exageradas igual vemos no anime. Mas sim, depois de um tempinho o mangá já começou a usar essas expressões também, e eu digo que eles são bem equivalentes agora. No fim, o traço de tudo no anime é muito bom, a coloração é demais, o anime é cheio de cores, principalmente nas partes mais impactantes da história, nos momentos de jogo é muito bom. E junto com isso, já entra a parte de trilha sonora também, que consegue ser tão boa quanto a parte da arte. A trilha sonora traz músicas que combinam muito com cada acontecimento na história, músicas um pouco mais agitadas que dão aquela empolgação nos acontecimentos, tem até umas bem estranhas que são muito boas também para os momentos de diálogos, é bem legal. O anime possui uma abertura e um encerramento principal para cada uma das temporadas. As músicas são Deal with the Devil, cantada por Tia, essa é a abertura da primeira temporada. Lay on the Line, tocada por The Selections, esse é o encerramento. Konoyubi Tomare, cantada por Jana, essa é a abertura da segunda temporada e eu gostei bastante dessa música. E Alegria, tocada também por The Selections, esse é o encerramento. E agora a dublagem, pessoas. Essa aqui eu acho que é uma das melhores partes do anime. Tirando o dublador Ryota, os outros personagens são interpretados por dubladores que fizeram vários trabalhos e são um elenco de peso. Alguns dos dubladores que participaram do anime são Tokutate Tatsuya. Ele é o dublador do Ryota. Como eu disse, ele fez poucos personagens em animes. Fora o Ryota, ele também já dublou o Tsukumo Kazuki do The Idol Master Side M e o Mizunari
Tanashi Arata, do jogo Death End Request. Tanaka Minami, ela é a dubladora da Mary. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Katja Waldheim, do Trollsmack, eu nem sei se eu falei certo, a Okano Hinata, do Ansatsu Kyoshitsu, e Hoshikawa Lily, do Zombieland Saga. E Hayami Saori, ela é a dubladora da Yumiko, pouquinho famosa, só um pouquinho, pra não falar o contrário, né? Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Ononoki Yotsugi, do Bakemonogatari, a Yukinoshita Yukino, do Oregairu, e a Ruby, a Mai e a Ori, no BB Tag. Faltou dublar mais, né? E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos agora para a minha opinião assistindo ao anime. E bem pessoas, Kakegurui foi um anime que eu acabei conhecendo por conta do YouTube, mais uma vez. Apareceram alguns vídeos mostrando algumas cenas e tal, eu gostei do traço, aí eu resolvi procurar. Isso já faz muito tempo, e eu acabei encontrando ele na Netflix. Tem completinho lá pessoas, tem até a versão dublada, que eu não curti muito, sendo sincero. Achei que as vozes de alguns personagens não combinaram, mas tá bom. Eu assisti o anime não sabendo direito o que esperar dele no começo. Eu só sabia que envolvia apostas e expressões faciais de qualidade. Eu falo assim, pessoas, mas não é zoando não, as expressões faciais exageradas do anime são uma das melhores coisas dele. Deixa o anime bem único. Bom, a história do anime não é tão complicada, pessoas. Apesar de usar uns termos um tanto complexos, falando de finanças e essas coisas, o que realmente importa aqui são os acontecimentos dos jogos, das apostas, o que os personagens vão fazendo para sobreviver nesse colégio. Mas mesmo ela sendo assim simples, ainda assim a história é muito misteriosa, ainda mais no que envolve a Yumeko. Ela parece ter algum objetivo, um motivo para estar nessa academia, o que vai permanecendo um mistério para nós que acompanhamos tudo. Só que apesar disso, ela é um tanto previsível em alguns momentos, principalmente na questão dos resultados dos jogos, mas nem sempre é assim também. Os personagens nesse anime são outra coisa muito divertida e interessante nele. Cada um deles é carismático e insanamente louco da sua maneira. Vocês veem isso já no primeiro episódio, ainda mais conforme as coisas vão seguindo. Personagens que só querem riquezas, influências, alguns que querem causar dor nos outros, sentir dor, adrenalina, alguns que só jogam por jogar, se divertir. Tem de tudo aqui, pessoas. Os jogos que eles jogam são bem criativos, as apostas são absurdas e bota absurdas nisso, grandes quantidades de dinheiro sendo gastas e apostadas como se não fossem nada, o risco de perder tudo, a glória de ganhar tudo. E isso é tão divertido de assistir que entra aquilo que eu falei, o anime tem alguma coisa que te faz ficar empolgado assistindo, tendo vontade de ir seguindo assistindo cada episódio. Talvez sejam as caretas, as vozes das personagens, que são ótimas, os dubladores fizeram um excelente trabalho, pessoas. Principalmente as dubladoras da Mary e da Yumeko, caraca, até arrepia em algumas cenas. O que, combinando com a arte e a trilha sonora, até os próprios efeitos sonoros melhora a cena inteira. E bem, a história mesmo ela sendo simples, ela é boa, e na reta final da primeira temporada ela diverge um pouco do material original, do mangá. E na segunda temporada, essa parte do final da primeira temporada, que é meio que um final original entre aspas, é meio que ignorado no começo da segunda temporada, sendo adaptado a parte do mangá, que terminou aquela parte mesmo, em somente outro momento dessa segunda temporada. Apesar dessas diferenças, esse é um anime muito divertido, pessoas. Eu recomendo. Ele possui um pouquinho de ete, mas não é daqueles ete de comédia romântica. É algo mais visual e pra mostrar a beleza das personagens, apesar de eu não recomendar para jovenzinhos assistirem essas partes. Mas é de boas, pessoal. Não mostra praticamente nada e não tem praticamente nada sexual naquilo. É mais uma questão de expressão facial e dublagem mesmo das personagens. Vocês vão ver quando vocês assistirem. E agora, informação extra, pessoas. Kakegurui possui até bastante material extra, começando com um mangá spin-off chamado Kakegurui Twin. Esse mangá foca na história de Mary, ocorrendo cerca de um ano antes do início da história normal. Esse mangá começou a ser publicado em setembro de 2015 e continua com suas publicações até hoje, tendo até o momento 9 volumes encadernados. O próximo é Kakegurui
Kari, um mangá no estilo 4-Koma, histórias em 4 quadros, com os personagens chibi e focando na comédia. Esse manga começou a ser publicado em dezembro de 2016 e continua até hoje com as publicações, contendo até agora 5 volumes encadernados. Em fevereiro de 2017 começou a ser lançado o mangá Kakegurui Midari, um mangá focado na personagem Midari, uma das mais loucas da história, e acontece antes da história normal também. Até o momento ele contém 3 volumes encadernados. Mais um spin-off foi lançado, mas dessa vez é uma novel, Kakegurui Trip, uma novel de volume único lançada em agosto de 2017. Essa novel conta uma história onde Yumeko, Miari e Ryota fazem uma viagem para um resort tropical e cassino, que é da propriedade da academia deles. A história conta também com personagens novos para ela. Em março do ano passado, 2019, foi lançada uma outra novel spin-off, Kakegurui Joker. Essa novel mostra um grupo chamado Village, um grupo que se opõe à forma como a academia funciona, com as apostas e tudo, lutando para acabar com o conselho estudantil, mas eles também não são aliados de Yumeko e alguns estudantes. Essa novel contém volume único e, assim como a novel Kakegurui Trip, ela foi escrita por Muno Hikaru, irmão mais novo de Kawamoto Homura, o autor de Kakegurui. E ainda tem mais, pessoas. Vocês sabiam que Kakegurui possui adaptações para live action? Kakegurui recebeu uma adaptação para uma série em live action que possui 2 temporadas até o momento. A primeira temporada foi lançada em janeiro de 2018. Ela adapta a história normal do mangá, até um pouco antes do final da primeira temporada do anime, mas não adapta ela completamente. Ela possui 10 episódios. A segunda temporada foi lançada em abril do ano passado, 2019. Ela adaptou o restante da primeira temporada do anime e possui somente 5 episódios. E em maio de 2019, Kakegurui também recebeu um filme em live action. Esse filme tem duração de aproximadamente 2 horas e ele possui uma história original, mais ou menos, porque ele adapta a história da novel Kakegurui Joker. E o que eu posso dizer sobre essas live action, pessoas? Elas são mais voltadas para a comédia do que tudo, tanto por conta das atuações quanto pela adaptação do roteiro. Eles ainda assim são legais e vocês vão rir bastante, principalmente na questão das caretas dos personagens. Sim, eles fazem aqui essas caretas nos live actions e é muito engraçado. E concluindo, Kakegurui é um anime muito divertido de se assistir, pessoas. É um anime bastante interessante, tanto por sua proposta quanto pela forma que as coisas ocorrem. A sua história é bem simples e até em alguns momentos um tanto previsível, mas ela é muito criativa em vários momentos, principalmente nos jogos e na forma que os personagens apostam neles. O psicológico de cada um nesses momentos é o que mais vale durante os jogos, o que conta, mostrando bastante do objetivo da escola, que é formar pessoas capazes de ter coragem de apostar, de assumir riscos, ter um psicológico forte e se tornarem influentes em seus meios. E é bem impressionante também você ver o quão insano alguns desses personagens podem ser. Realmente tem muitas coisas bizarras que ocorrem aí nesse colégio. A parte artística do anime também é excelente, trazendo uma arte linda, músicas muito boas e uma dublagem que chega a arrepiar nos momentos mais tensos e impactantes da história, o que também torna os seus ótimos personagens mais carismáticos ainda, e com a ajuda da bela animação, torna tudo isso muito melhor. Enfim, eu não tenho muito mais o que acrescentar aqui que eu já não tenha falado, pessoas. Kakegurui é um ótimo anime que consegue entreter bastante quem assiste. Ele me agradou bastante e eu me diverti muito assistindo ele. Como eu disse antes, o anime parece ter alguma coisa que te faz querer continuar assistindo cada vez mais os episódios dele, porque tudo flui de uma forma tão dinâmica, tão agradável e empolgante que você sente a vontade de continuar vendo pra saber o que mais de interessante o anime tem a oferecer. É mais um anime que eu recomendo bastante pra vocês, pessoas. É claro, ele pode não ser pra todo mundo, por conta do pouquinho de hate que ele tem, mesmo sendo um hate um tanto diferente do convencional, que serve mais pra mostrar, além da beleza das personagens, o quão insanas e loucas elas podem ser também. E é isso, pessoas, o Tsui vai ficando por aqui. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo os links para o mangá de Kakegurui em português Brasil e em inglês também, para caso vocês queiram ler. A versão
versão em português do Brasil está bem atrasada, então algumas podem querer ver em inglês mesmo, talvez. E lembrando que na descrição do vídeo também vão estar os links para os parceiros do canal, pessoas. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E, pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho. Então, caso tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né?